Cansaço que não passa, cabeça pesada, memória falhando, formigamento nos pés e nas mãos, falta de energia mesmo depois de dormir 8 horas, aquela angústia, parece até uma espécie de depressão. Presta atenção porque isso tem relação com uma deficiência silenciosa de algumas vitaminas. São as vitaminas do complexo B, principalmente a B12. E tem um detalhe que quase ninguém te explica. Não basta tomar qualquer complexo B. O corpo precisa conseguir usar essas vitaminas. E em algumas pessoas, elas até tomam a vitamina B, mas continuam cansadas, com formigamento, memória ruim, sem energia, porque estão usando a forma errada, que o corpo não consegue aproveitar também. Hoje eu vou te mostrar os principais sinais de que o teu corpo pode estar pedindo vitaminas do complexo B, especialmente a B12, a B9 e a B6. Então pega teu chá, teu café, teu chimarrão, porque eu vou te explicar de um jeito bem simples. Porque isso literalmente mexe com a energia do cérebro, mexe com os nervos, com o humor, com a circulação e até com a homocisteína, que é um marcador importante para o coração. Primeiro sinal, cansaço mesmo depois de dormir. Sabe quando você acorda e parece que o corpo não carregou a bateria? Você até dormiu, mas levanta cansado, toma café e continua sem força. No meio da tarde vem a queda constante de energia, aquela vontade de se sentar e não levantar mais. Muita gente acha que isso é preguiça, idade ou então falta de um café, mas é falta de nutrientes. As vitaminas do complexo B participam na produção de energia dentro das mitocôndrias, que são como pequenas usinas de energias das nossas células. Elas ajudam o corpo a transformar comida em energia, em ATP, que é a moeda de energia do nosso corpo. Mas atenção, vitamina B não é energia pronta, não é cafeína. Ela não te liga na tomada como o café. Ela é como uma chave que ajuda o corpo a produzir energia. Então, se você tem deficiência, o corpo vai ficar lento. A comida até entra, mas a energia não vem como deveria. Segundo sinal, aquela névoa mental. Sabe aquela sensação de cérebro lento, lerdo? A pessoa começa a esquecer palavras, entra num cômodo da casa, não lembra o que foi fazer, lê uma coisa e não consegue guardar, conversa e perde o raciocínio. Isso é muito comum em quem está com a B12 baixa ou os folatos baixos. A B12 e a vitamina B9 participam da produção de neurotransmissores, que são mensageiros químicos do cérebro. Eles ajudam a comunicação entre os neurônios. Quando faltam essas vitaminas, a B12 e a B9, a cabeça parece que fica nublada. A memória falha, a concentração cai, a mente fica lenta. E aí vem o pior, muita gente acha que é idade. Mas nem toda memória ruim é envelhecimento, é deficiência nutricional. E o terceiro sinal, humor alterado e irritabilidade. Aí a pessoa fica mais sensível, mais impaciente, mais desanimada. As pequenas coisas começam a incomodar mais, a motivação some, parece que a pessoa está meio fora do eixo. As vitaminas do complexo B também participam na regulação de neurotransmissores ligados ao humor, como serotonina, dopamina e outros mensageiros importantes. Eu não estou dizendo que todo problema emocional é falta de vitamina B, claro que não, mas a deficiência de B12, B6 e B9 vai piorar muito o humor, a disposição e a sensação de bem-estar. Quarto sinal, queda de energia depois de comer. Você até come bem, almoça, e aí vem aquele sono, parece até que toma um calmante, né? Aquele sono pesado, moleza, cabeça lenta, vontade de deitar. Claro que um pouco de sonolência depois de uma refeição pesada é normal. O corpo direciona sangue para a energia da digestão. Mas quando essa queda é muito intensa, frequente, demora horas para passar, é o sinal que o corpo não está conseguindo transformar bem aquele alimento em energia. E aí, de novo, as vitaminas do complexo B entram nesse ponto. Elas ajudam no metabolismo de carboidrato, de proteína e de gordura. Ou seja, ajuda o corpo a aproveitar melhor aquilo que a gente come. Quinto sinal, baixa tolerância ao estresse. Antes você dava conta de tudo, né? Agora qualquer problema parece enorme.
um susto, uma discussão, uma conta para pagar, uma preocupação familiar. E aí o corpo já desmonta. As vitaminas do complexo B são muito importantes para o sistema nervoso e para a resposta ao estresse. Quando o corpo está sob estresse, ele aumenta a demanda por nutrientes. Ele precisa produzir hormônios, cortisol, adrenalina e noradrenalina. E várias vitaminas do complexo B participam desses processos. Então, quando faltam essas vitaminas, a pessoa se sente mais sobrecarregada. O que antes era um probleminha, agora virou um problemão. Demora mais para se recuperar e parece que vive no limite. O sexto sinal: você toma complexo B, mas não sente diferença nenhuma. Aqui mora um ponto bem importante. Nem toda vitamina B é igual. Algumas formas precisam ser convertidas pelo nosso corpo para se tornarem ativas. Por exemplo, o ácido fólico precisa ser convertido em folato ativo. A cianocobalamina precisa passar por conversões até virar as formas úteis de B12. O problema é que algumas pessoas têm mais dificuldade nessa conversão. Existe uma variação genética que pode dificultar o aproveitamento de algumas vitaminas, especialmente as vitaminas do complexo B. Por isso, muita gente se dá melhor com formas ativas. São as ideais. B9 na forma de metilfolato, no lugar de ácido fólico, a B12 na forma de metilcobalamina. É por isso que eu sempre digo, não é só tomar vitamina, é tomar a certa. O sétimo sinal: formigamento, queimação ou dormência nas mãos e nos pés. Não é má circulação, é um sinal clássico de alerta para a deficiência da B12. A B12 é essencial para a saúde dos nervos. Ela participa da formação da bainha de mielina, que é como uma capa protetora dos fios elétricos do nosso corpo. Quando falta B12, os nervos vão começar a sofrer. A pessoa vai sentir formigamento, dormência, sensação de agulhadas, queimação, principalmente nas mãos, nos pés e nas pernas. E aqui eu quero ser bem clara contigo. Formigamento persistente precisa ser investigado. Pode ser B12 baixa, pode ser diabetes, problema na coluna, circulação, neuropatia ou alguma outra causa. Mas a B12 precisa entrar nessa investigação. Oitavo sinal: dor de cabeça frequente e sensação de pressão na cabeça. Isso pode acontecer por vários motivos, mas quando a gente fala de vitaminas do complexo B, a gente precisa falar de um marcador chamado homocisteína. A homocisteína é uma substância produzida no metabolismo das proteínas. Em pequenas quantidades, ela faz parte do funcionamento natural do corpo, mas quando ela sobe demais, vai irritar os vasos sanguíneos, aumentar a inflamação e prejudicar a circulação. Para controlar a homocisteína, o corpo precisa de B12, B9, B6 e B2. Quando esses nutrientes estão baixos ou mal aproveitados, a homocisteína sobe e isso vai afetar os vasos, a circulação, o cérebro e o coração. Nono sinal: pele pálida, fraqueza e falta de ar por um esforço simples. A B12, a B9 e a B6 participam da produção adequada de glóbulos vermelhos, que carregam oxigênio pelo corpo. Quando faltam essas vitaminas, a pessoa vai desenvolver anemia ou dificuldade de transportar o oxigênio direito. Aí vem aquela palidez, fraqueza, tontura, cansaço quando sobe escada, coração acelerado e sensação de falta de ar. Muita gente trata só com ferro, mas nem toda anemia é falta de ferro. Sabia que algumas anemias têm relação direta com a falta da B12 e com a falta da B9? Décimo sinal: homocisteína alta em exame. Esse é um ponto que pouca gente avalia, mas é super importante. Se a homocisteína está alta, é sinal que o corpo não está metilando bem, ou seja, não está processando corretamente algumas funções fundamentais ligadas ao cérebro, à circulação, ao fígado, à detoxificação e à produção de glutationa e à saúde cardiovascular. Para ajudar a equilibrar essa via, o corpo precisa principalmente da B12 ativa, folato ativo, B6 ativa, B2 e outros nutrientes de suporte. E aqui entra uma coisa bem importante. Não adianta olhar só uma vitamina isolada. O complexo B funciona em conjunto. B12 conversa com a B9, B6 conversa com a homocisteína, a B2 ajuda enzimas importantes,
Uma depende da outra. Então, se você está com cansaço, memória ruim, formigamento, irritabilidade, baixa energia, dor de cabeça frequente, pele pálida, homocisteína baixa, vale lá no laboratório fazer um exame da B12. Gente, qualquer laboratório faz, é super barato. A minha, mês passado, eu paguei R$30, não precisa de requisição médica, nada. A B12, estando abaixo de 600, precisa suplementar. Tem alguns estudos e alguns protocolos, não aqui no Brasil, mas fora do Brasil, onde os médicos já exigem uma B12 acima de 900 para a pessoa estar bem. Então, vale a pena fazer o exame. E para quem toma metformina, omeprazol, pantoprazol, anticoncepcional, remédio para gastrite, ou quem fez cirurgia bariátrica, é vegetariano, vegano, tem mais de 50 anos, a atenção precisa ser ainda maior, porque esses grupos têm muito mais risco de deficiência da B12. Agora me conta aqui nos comentários, qual desses sintomas mais te incomoda? Cansaço, formigamento, memória fraca? E escreve B12 aqui embaixo, se você quer que eu faça um vídeo só sobre a B12. E de 0 a 10, qual a tua nota para essa dica? Um beijo da Rô, até a próxima!